No Dia Mundial da Alimentação, um brasileiro recebeu uma homenagem na sede da FAO, a Organização da ONU para a Alimentação, em Roma. O paulista Ricardo Frugoli foi escolhido um dos heróis da comida deste ano. Durante a pandemia, Frugoli fundou o movimento Marmita Solidária, que distribui alimentos para a população em situação de rua de São Paulo. Depois, ele criou o Pão do Povo da Rua, que oferece serviços sociais, treinamento e emprego numa padaria para reintegrar pessoas em situação de rua à sociedade. Olha isso que bacana, no Dia Mundial da Alimentação, um brasileiro recebeu hoje em Roma o título de Herói da Comida. É uma homenagem da FAO, a Agência da ONU para a Alimentação. O Ricardo Frugoli é fundador da ONG Pão do Povo da Rua. Panicibarius particus adipatus, nomes em latim de pães do 2º século a.C. Com o imperador Augusto, no início da era cristã, o pão virou um serviço público. A panificação decaiu com os bárbaros e ressurgiu com os monastérios da Idade Média. Na terra de um dos pães mais saborosos da antiguidade, hoje o brasileiro Ricardo Frugoli conquistou o Olimpo. Um grande painel mostra sua foto dentro da sede mundial da FAO em Roma. Estou muito feliz de estar aqui. Frugoli foi homenageado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, pela invenção do Pão do Povo da Rua. Junto com outros criadores de ideias socialmente admiráveis de várias partes do mundo. O Papa Francisco mandou uma mensagem defendendo o direito à comida, os pequenos agricultores, os pobres e famintos. A FAO comemora o Dia Mundial da Alimentação com histórias individuais que se tornaram grandes experiências de inclusão social. O Pão do Povo foi criado durante a pandemia para nutrir os pobres e dependentes químicos das ruas de São Paulo. Farinha branca e integral, chocolate, açúcar mascavo, manteiga, fermento, sal e água. Nós pensamos numa receita onde a pessoa que se alimentasse desse pão tivesse uma substância maior, mais rico e mais saboroso, porque quando nós pensamos no pão, a gente sabia que essa distribuição de pão sempre seria só o pão, a gente não teria nada para pôr dentro, então ele tinha que ficar, além de nutritivo, saboroso. É importante que a massa seja trabalhada pelo menos 20 minutos. Para que o pão fique muito macio como este. Frugoli explica que muitas pessoas em situação de rua perderam os dentes ou estão com os dentes em más condições. E é preciso fazer um pão que eles consigam mastigar. Máscara, café. Doutor em gastronomia, o professor Ricardo Frugoli se sensibilizou ao observar pessoas pegando comida no lixo. Em 2020, durante a pandemia de Covid, distribuiu 20 mil marmitas solidárias na capital paulista. Com a sua receita inovadora do pão, a iniciativa do paulistano criou também uma atividade profissional para os que foram trabalhar na padaria, que faz e doa o pão do povo da rua. Num certo momento, eu precisava de mais gente para fazer pão. Então eu comecei a chamar pessoas que estavam em situação de rua para ir trabalhar na produção. Essas pessoas começaram a ter acesso a um dinheiro a partir do trabalho e elas foram aos poucos tendo teto, alimentação digna. Nós temos muitas pessoas que foram recuperadas a partir desse pão. Uma prestação de serviço público, como no tempo do imperador Augusto. Esse é o milagre da multiplicação dos pães, né? Parabéns aí pela iniciativa, para o Ricardo, para as pessoas envolvidas, que sirva de exemplo aí para todos nós. Fazer uma rápida correção agora. Agora há pouco a gente falou da